Eu estou em Lucas, dá uma olhadinha comigo, no capítulo, em Mateus eu estou, Lucas eu estava pela manhã, Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 25. Muita gente aqui nos acompanhando no chat, no YouTube, mandando saudações à igreja, e nós também mandando saudações aos nossos irmãos que estão em suas casas, tá bom? Mas coloque em pé comigo, Mateus capítulo 1, eu leio a partir do verso 18 até o verso 25. Diz assim o texto sagrado: Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome, calma aí, o vento me pegou aqui, de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. Que Deus abençoe essa porção da sua palavra lida em nossos corações. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, diante da tua palavra, mais uma vez nós nos curvamos e pedimos que o Senhor fale à tua igreja, edifique a tua igreja. Obrigado a Deus pelos hinos inspirativos, pelo coral, pelas crianças, por essa emoção de celebrar o nascimento de Jesus, e permita, Deus, mais uma vez, que a verdade bíblica ou as verdades bíblicas invadam o nosso coração e a nossa mente. Guarde o nosso coração, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode tomar o seu assento, o seu lugar. Como vimos pela manhã, cada evangelista narra o nascimento de Jesus a partir de uma perspectiva e deixa um bloco de registros para nós olharmos, acompanharmos e entendermos como Jesus nasceu. Pela manhã nós acompanhamos Lucas, o médico, falando das faixas, falando da manjedoura, falando que Jesus não foi abrigado ou acolhido em muitos lugares e por isso ele foi então para uma manjedoura. E a grande reflexão da manhã foi: se Jesus não foi acolhido, porque eu também não venha acolher o meu Salvador. Não houve lugar para Jesus em muitas casas e em muitas hospedarias ali da cidade de Belém, assim como também não há muitas moradas nos corações de muitas pessoas que ainda não reconhecem Jesus, não entenderam o que significa o nascimento de Jesus. Marcos, o evangelista, vai narrar para nós que Jesus nasce e já cresce e já vai para o seu ministério. Assim como eu disse pela manhã, João vai narrar o nascimento de Jesus a partir do Logos, o Verbo de Deus, e mostrar para nós que Deus nos ama tanto, que Deus ama o mundo inteiro, a ponto de enviar o seu Filho
unigênito, haja vista que ele diz que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. O Verbo de Deus, Jesus, montou entre nós a sua tenda e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus entre nós veio revelar graça, amor e verdade da parte de Deus, é o que diria João. Já Lucas, como vimos pela manhã, ele vai dizer para nós que os anjos vieram nos convidar para o coro celeste. Glórias a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Deus nos ama, Deus quer deixar a sua paz em nosso coração, e o convite que nós ouvimos pela manhã foi esse, não foi? Glórias a Deus, e vamos cantar com o coro celeste. Agora então, pela noite, eu quero falar a partir da perspectiva de Mateus. Dá uma olhadinha comigo, porque a narrativa é muito bonita, e o texto no verso 18 conta assim: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Até parece que Mateus está fazendo para nós um relato bem minucioso, e é isso mesmo que ele está falando. Mateus tem a proposta de revelar o Deus do Antigo Testamento e mostrar como o Deus do Antigo Testamento está se revelando agora na história, como as promessas de Deus do Antigo Testamento agora estão se cumprindo. E veja bem, o Natal simplesmente para nós é um lembrete de que Deus cumpre as suas promessas. Amém por isso. Nós servimos ao Deus das promessas, e nós servimos um Deus que não mente, um Deus que não volta atrás, um Deus que cumpre tudo aquilo que diz. E ele mesmo disse que ele esmagaria a cabeça da maldita serpente, e por isso ele envia Jesus Cristo, o seu Filho, para derrotar as hostes malignas e para nos libertar do império das trevas. Louvado seja Deus, e essa é a grande mensagem do Natal. Veja que Mateus começa assim: foi dessa maneira que Jesus Cristo veio ao mundo. E ele vai contar a história da Virgem Maria, ele vai contar para nós o relato e a forma como José não queria infamar a sua noiva, e aí então José recebe a revelação de Deus por meio de um sonho, e então ele recebe uma ordem. É tão interessante que quando nós recebemos uma ordem, nós deveríamos correr na direção de cumprir essa ordem. Veja comigo o texto, aí a partir do verso 21, ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus. Veja comigo que na narrativa bíblica o nome está atrelado à missão da pessoa. No Antigo Testamento a gente vê muito isso. O pai, a mãe colocavam um determinado nome na pessoa a partir da missão daquela pessoa, a partir daquilo que ela faria na vida. E veja comigo que é muito importante isso, porque o Messias esperado recebe o nome dado por Deus. E o texto vai enaltecer José e vai dizer o seguinte: José fez de acordo com a vontade de Deus e cumpriu a ordem que recebera do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas algumas pessoas no passado receberam alguns nomes que não foram os nomes que os seus pais, ou que ambos os pais tinham planejado e sonhado. Quem aqui já ouviu essas histórias? Principalmente lá no Nordeste, quando os pais iam registrar 3, 4 filhos depois de 4, 5, 6 anos. Quem já ouviu essas histórias? Segundo a minha mãe, não era para eu me chamar Jefferson Rodolfo. E aí meu pai chegou lá na hora e falou assim: eu quero Rodolfo por conta do meu pai, e ficou Jefferson Rodolfo. A minha mãe queria Jefferson, o meu pai queria Rodolfo para homenagear o seu pai, o meu avô. E quando eu me dei por conta, José Maria, eu me tornei Jefferson Rodolfo. Mas não foi bem assim que deveria ter sido. Agora você imagina,
Deus dá uma ordem: esse menino vai se chamar Jesus. E se José fosse uma pessoa desobediente, Luciano, e José chegasse lá no cartório, imagina, Márcia, e registrasse o nome de Jesus com outro nome? Graças a Deus pela obediência de José, e graças a Deus quando você e eu obedecemos, porque veja bem, o nome Jesus significa Javé salva, Jeová é o nosso Salvador. Em outras expressões, Jesus significa o Deus que salva. Veja que a missão de Jesus é essa: ele veio para nos salvar, e ele não poderia ter nenhum outro nome, não poderia receber nenhum outro nome, e o nome dele tem que ser Jesus, porque ele veio nos salvar das garras do império das trevas. Louvado seja o Senhor por isso. Então veja, o anjo diz o seguinte: o nome dele será Jesus. E por que ele vai se chamar Jesus? Dá uma olhadinha comigo, verso 21. Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lembrando que o povo estava em muitos pecados. O povo estava na idolatria, o povo estava nas garras do mal, o povo estava no vício do egocentrismo, cada um pensando em si mesmo. E Jesus veio nos salvar de tudo isso. Jesus vem nos salvar das garras de Satanás e nos tirar das garras de Satanás e comprar a nossa vida com o seu sangue. Louvado seja Deus. Essa é a mensagem do Natal. Nasceu o Salvador, nós não estamos mais perdidos. Só fica perdido e só vai para o inferno quem quer. Repete comigo aí: só fica perdido. Vocês tomaram café hoje? Ou é o calor? O calor dá uma... Vamos lá comigo, 1, 2, 3. Só fica perdido e só vai para o inferno quem quer, porque nasceu o Salvador, nasceu o nosso Redentor. Lembra de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar. O nosso Redentor se levantou sim, lá na cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário ele falou assim: eu vim salvar e perdoar todas essas pessoas. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nasceu o Salvador, nasceu aquele que nos tira da condenação eterna. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer para nós que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos livres, livres para amar a Deus, livres para ter uma nova vida, livres para celebrar o Natal e dizer assim: eu não merecia a vida eterna, mas eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor é o meu Salvador. E se não havia morada, ó Jesus, lá em Belém, na casa do pão, vem habitar no meu coração, na minha alma há lugar. Como que é o hino? Ó, vem já. Agora eu fiquei pensando, que o texto diz que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Você acha que o povo do primeiro século era muito pecaminoso? O que você acha? Terrível? E o nosso? Terrível? Eu listei aqui alguns pecados. E aí a psicologia moderna vai falar assim: não pode falar de pecado, não pode rotular o pecado, não pode falar. Vamos ver alguns pecados. Por exemplo, será que lá naquele tempo havia o pecado da ignorância, pecado da impiedade, pecado da incredulidade, pecado da moralidade ou da falta de moralidade, pecado da lascívia, pecado do acúmulo dos recursos, pecado de transgredir a lei de Deus, pecado da desobediência, pecado da rebeldia, pecado da fofoca. Você acha que o povo no primeiro século não fofocava, não? Você pensa que isso é só do nosso tempo moderno, contemporâneo? Esses ti. É engraçado, né? Chega as férias e aí eu já até ouço: não, irmã,
Agora que vai ter férias coletivas e recesso, a gente vai colocar as fofocas em dia. Mas não é essa fofoca em dia, essas conversas. É fofoca de falar mal que eu estou criticando, que eu estou falando. Pecado da injustiça, pecado do egocentrismo, pecado da desonra a Deus e desonra aos pais. Tinha esses pecados lá ou não? E Jesus veio salvar o povo dos seus pecados. De tudo isso, e eu diria, como eu falo para o Timóteo, e muito mais. E por isso nós, nessa noite, podemos celebrar o nosso Senhor e Salvador, porque Ele veio nos salvar de nós mesmos. Ou você é coisa boa por você mesmo? Quanto você acha que você vale? Nós só temos valor porque a imagem e semelhança de Deus está em nós, e depois que nós nos rendemos ao Senhor Jesus, o sangue dele, que é valioso, é que deu valor à nossa existência. Por conta do nosso pecado, a gente não tem valor nenhum. Segundo Isaías, a nossa justiça é um trapo de imundícia, não serve para nada. A nossa mente só pensa bobagem, e por isso precisamos de uma mente transformada. E por isso, nessa noite, a nossa oração é o seguinte: nesse Natal eu preciso que Jesus me salve de mim mesmo, dos meus pecados, e coloque no meu coração o desejo de louvá-lo e falar o seguinte: eu sou pecador, imperfeito, falho, mas Jesus é santo, puro, bom, e o nome dele trouxe salvação à minha vida. Amém? O próprio Jesus diz o seguinte: o Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido. Eu e você estávamos perdidos, e ele veio nos encontrar e nos salvar. Ele é o bom pastor que vai nos encontrando e vai nos salvando. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu gosto do texto de Atos, quando diz assim: e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação em Jesus. Repete comigo: só há salvação em Jesus. Qual que é o significado do Natal para nós? Nasceu o Salvador, e não tem outra ponte, outro caminho que nos leva a Deus. Nasceu o Salvador, e quem não acolher o Salvador em seu coração não sabe o que significa Natal. Porque Natal não tem a ver com presentes, Natal não tem a ver com dinheiro, Natal não tem a ver inclusive com uma mesa farta. Quer ver? Quem aqui já celebrou o Natal sem ter mesa farta lá no passado? Vamos aí, gente. Quem aqui já passou perrengue? Tivemos alegria apesar disso, porque a felicidade do Natal está dentro de nós. Dá uma olhadinha comigo no verso 23, estou caminhando para o final. Vejam, a virgem ficará grávida e ela dará luz a um filho, e vocês chamarão esse menino de Jesus e também de Emanuel. E aí Jesus recebe o segundo nome. O nome dele é Jesus. Quando a gente fala Cristo, Cristo significa ungido, é um título, não é nome. Jesus, vírgula, o Emanuel de Deus. E o próprio texto diz: o que significa Emanuel? Deus conosco. Agora veja que interessante: eu e você perdidos, e Deus envia para nós Jesus, que nos salva, e diz para nós assim: além de te salvar, eu quero te dizer que você não está sozinho nesse mundo, que o Deus eterno, por meio de Jesus, vai acompanhar os seus passos. Essa é a mensagem do Natal. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. E o próprio Jesus prometeu, falando o seguinte: eu estarei com vocês
Somente no dia que cai o 13º salário, no dia que você recebe um panetone, estarei com vocês somente nos dias felizes da vida. Estarei com vocês todos os dias da vida. Promessa de Jesus. E nós temos dentro do nosso coração o Deus conosco. Quando nós choramos, Jesus nos consola. Quando a gente está triste, Jesus nos anima. O Deus conosco. Quando a gente está desamparado, Ele segura na nossa mão, Ele fala o seguinte: estou contigo, vamos ficar mais um pouco. Quando nós estamos assim, perplexos diante das atrocidades do mundo, Ele fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Quando nós estamos inseguros, Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, eu fui preparar para você uma morada celeste. Nasceu o Salvador, que também é o Deus conosco. Ele caminha comigo, Ele caminha com você, e por isso nós não estamos sozinhos, e por isso nós vivemos para a honra e glória do nome do Senhor. Olha aqui para mim: passamos pelo vale da sombra da morte, e o Senhor está do nosso lado. Venha o que vier, como diria meu amigo mineiro, haja o que hajar, haja o que houver, e a gente vai caminhando pela fé. Estamos de pé, permaneceremos de pé e celebraremos esse Natal em pé, cantando: o Senhor está comigo, Ele já salvou o meu coração. E porque Ele salvou meu coração, Ele não me abandona. Amém. As pessoas nos abandonam, mas Jesus nunca. Ele vai segurar a minha e a sua mão, e nós trilharemos a nossa jornada juntamente com Ele. Promessa dele. Eu encerro a minha fala com a frase do Billy Graham: Cristo não veio ao mundo apenas naquela primeira noite do Natal, lá em Belém, mas Ele quer entrar nas nossas vidas, hoje e todos os dias do ano, da vida e da nossa existência. Natal não é um dia, Natal não é apenas uma celebração. Eu diria, parafraseando Billy Graham, Natal é todo dia. Natal é Jesus em nós, entre nós, vivendo conosco, caminhando conosco. Olha para mim, tendo paciência conosco, nos ajudando, nos incentivando e nos empurrando para frente. O que eu desejo, espero e oro é que você tenha um bom e um extraordinário Natal. Nasceu o Salvador, e nós não estamos mais presos no pecado, presos no passado. Somos livres para viver diante de Deus uma nova história, um novo tempo, e assim nós cremos, para a honra e glória dele. E não se esqueça que Ele está do seu lado em todos os momentos da sua jornada. Nasceu o Redentor.